A torcida do Palmeiras achou legal. Os caras se sentem representados. Entendeu? E isso tem a ver com a educação do país, né? Então, assim, cara, isso não é gesto que se faça. A regra 12 é muito clara, a expulsão foi justa, não tem nem o que discutir, né? O que mais incomoda é que quem conhece o Abel sabe que isso não é natural dele, mas o jogo o transforma. E isso não pode ser justificativa para tudo. Porque senão a gente vai achar justificativa para tudo. Ele manda mensagem para o André Hernan, o PVC contou isso agora há pouco, lá no outro CNPJ. Você pode vir aqui, eu quero conversar com você. Eu acho tudo bem ele chamar o jornalista que ele confia para falar, mas ele tinha que ter ido para a coletiva, ele tinha que ter pedido desculpas para o mundo do futebol, certo? Porque senão o que ele fala fica na vala comum, né? Quando ele fala que a arbitragem é ruim, que a arbitragem precisa melhorar, que é melhor ter gramado sintético que gramado ruim, que o ideal é gramado normal, bom para todo mundo. Quando ele fala das coisas do futebol brasileiro de organização e que eu me sinto representado, porque eu falo isso desde 2005, quando me tornei jornalista esportivo, saí do jornalismo geral e vim para o esporte, é óbvio que tem que ter gramado bom, árbitro bom, tecnologia boa, tudo isso. Mas nós não temos. Então, quando ele aponta essas questões, ele precisa dar exemplo. Então, fica pela... não dá para achar, ele é muito jovem, ele é muito intenso, né? Ele responde com intensidade. Isso aí não cabe mais para quem é o ídolo, Abel Ferreira. Você é ídolo de vários torcedores do Palmeiras. Você está tatuado no corpo de vários torcedores do Palmeiras. Homens, mulheres, crianças, né? É claro que esse gesto vai se diluir ao longo do seu período de tempo aqui no Brasil e dirigindo o Palmeiras, ok, mas isso não é exemplo, porque você joga tudo o resto no lixo. Quando você doa 5 milhões para a Fundação Ayrton Senna, quando você incentiva as bibliotecas nacionais, públicas, tudo isso vai embora, entendeu? É isso, é simples assim. O cartão vermelho é merecido, vai ter que ser suspenso, tinha que ter dado entrevista, tinha que ter explicado isso. Nada contra o André Hernan, pelo amor de Deus. Não, pelo contra a virtude do André, não. Exato. É isso aí. Exato, mas ele tinha que vir responder. Só que agora, essas perguntas, esse é o caso do mesmo quando ele teve o negócio da proposta do Al-Hilal, do Al-Saad, né? Que o Palmeiras deu uma blindada, ele ficou 8 dias, 10 dias sem falar, só que na coletiva podia ter passado 200 dias. A pergunta tinha que ser feita e foi feita. Então, no domingo no Maracanã, pode ser a primeira ou a última pergunta. Ele tem que falar para todo mundo. Não adianta ele falar... Ele vai falar. Então, ele vai falar. Ele tem que falar, ele tem que ser perguntado. Ele vai falar, desculpa minha mãe, minhas filhas, todo mundo. Beleza, mas que ele fale para todo mundo. Que é a mesma coisa do desculpa a quem se sentiu ofendido, que é ridículo. E esse tipo de resposta é ridícula. E lembrando... E acho demonstra o desculpa a quem se sentiu ofendido, demonstra falta de arrependimento, né? Basicamente isso. Porque olha, aquele que não se ofendeu, tamo junto. E que também um ato e um gesto da modernidade, que tudo se justifica após o ato de pedir desculpas. Não pode ser assim, tá? Não dá para ser assim. Podem me bater, não sei o quê, aí nas redes sociais, né? Porque eu vou defender esses princípios, né? O mesmo princípio que eu tenho com educação. Eu acho, nunca destratei nenhum de vocês aqui, nunca aqui no estúdio, nunca em lugar nenhum. E não interessa, isso é um exemplo pessoal. Dele, com a família dele, com a mãe dele, com o pai dele e com o mundo do futebol, cara. Não dá pra você ter esse tipo de comportamento num jogo de futebol com milhares, milhões de pessoas vendo, ainda mais sendo você uma referência dentro da sua profissão. Você é uma referência dentro da sua profissão e esse gesto você não pode fazer, você não pode cometer um ato desse. E isso de alguma